Iniciamos hoje o chamado terceiro módulo. A disciplina de hidráulica é composta, como falamos lá no início, por uma parte chamada conduto forçado. Daí temos uma parte que faz, um segundo módulo que faz parte do conduto forçado, mas está separado, porque eu separei. Mas é a parte de estações elevatórias e sistemas de bombeamento. Então, estações elevatórias e sistemas de bombeamento fazem parte do conduto forçado, que é aquele tubo que está repleto de líquido, ele está sob pressão. O líquido faz pressão em todas as paredes do tubo. Isso é um conduto forçado. Então, condutos forçados, na maioria das vezes, usamos para levar água de um ponto mais de altura menor para um ponto de altura maior, onde a perda de carga, a perda de pressão é maior e faz com que o sistema não funcione, então temos que usar um dispositivo mecânico para isso, que é um sistema de bombeamento. Isso vimos até agora. A partir de hoje, nós vamos ver condutos livres, certo? Condutos livres é qualquer conduto coberto ou não que existe pressão atmosférica no fluido. Um rio, um canal, um tubo pluvial, um tubo de esgoto são condutos livres. A água só se movimenta pela força da gravidade. Não há como ter uma força mecânica. Vocês têm que ter bem claro na cabeça que existe o conduto livre e o conduto forçado. São duas formas, as duas únicas formas de transportar um líquido, certo? Conduto forçado, toda a superfície do líquido sendo do tubo, do canal, se for um canal quadrado, retangular, não interessa, toda a superfície tem que estar com líquido. E o conduto livre não, há uma seção de líquido ou num canal quadrado, há uma seção e há influência da atmosfera. Então, o transporte só ocorre por gravidade, devido à força da gravidade. Isso nós começamos a ver hoje. A aula de hoje é a parte teórica disso e um monte de exercício, porque o conduto livre, a teoria dele é muito mais simples que o conduto forçado. Então a gente vai pegar bem mais pesado em exercícios. Semana que vem nós vamos ver uma última partezinha de hidrometria. Nem vou falar o que é, que nós vamos ver lá o que é. E na outra aula já encerramos a disciplina. Vamos lá. Certo? Iniciamos condutos livres, então. O estudo do movimento da água nos canais é mais complexo que nos encanamentos. Mais complexo para chegar a um resultado. A teoria dele, a teoria crua dele é mais simples. Enquanto que nesses últimos, nos livres, a forma da seção é praticamente uma só, circular, nos canais ela pode ser a mais diversa, dando uma distribuição muito variada de velocidade. Então, um canal retangular, a velocidade máxima está num lugar. Um canal em forma de parábola já está no outro local. Um tubo já está no outro local, certo? A distribuição de velocidade desse fluido no canal, na forma geométrica onde está sendo passado esse material, varia conforme a geometria dele. Quase o mesmo acontece com a natureza das paredes, pois nos encanamentos há poucas modalidades. Tubos, então, ferro fundido, aço, concreto, amianto, tem só de concreto, PAD, PVC, enquanto que nos canais há uma grande variedade de tipos. Canal a gente faz do que quer, né, gente? Pedra, areia, solo cortado, os mais variados. Então,
a rugosidade muda, e mudando a rugosidade muda o atrito que essas paredes estão agindo com o fluido e segurando a vazão e a velocidade. Os canais podem ser descobertos ou cobertos, já falei, então tenham em mente, ele pode ser fechado ou não, sendo que os primeiros são denominados simplesmente canais, enquanto os cobertos recebem a denominação de aquedutos. Há aquedutos abertos, ok? Há também aquedutos abertos. Isso é uma teoria, você já tem que ir entendendo isso desde cedo. Alguns autores definem de tal forma. Essa classificação que eu botei aqui é de um autor. Tem outros. Os primeiros aquedutos que temos conhecimento, não é os primeiros, tem até de antes, mas aquedutos romanos. Existem aquedutos romanos abertos, a grande maioria, porque só havia preocupação em transportar a água de um ponto a outro. Não havia preocupação com a qualidade dela, só queria ter água. Com o tempo, se pensou mais em qualidade. Então, se começou a cobrir ele, porque era muito animal chegando, e morria animal, e pássaro, etc. Eram quilômetros de aquedutos. Existem 2 aquedutos em Roma até hoje que abastecem a cidade. Não são os principais, mas eles estão lá e ainda funcionam, ainda com uma... Foram adaptados para a situação atual, mas são do Império Romano. Quem um dia tiver oportunidade, conheça isso. É sensacional. Eles ainda estão lá. Bom, a base que vocês precisam saber de conduto livre é esse slide. Vocês têm que saber na ponta da língua o que é cada um desses termos. Não pode não saber isso. Eu vou falar e vou repetir quantas vezes precisar. Quem não saber isso vai rodar. Não tem como passar na prova de conduto forçado, conduto livre, sem saber esses termos, certo? São propriedades dos condutos livres. Área molhada é a área do tubo, do canal, seja lá do que for, que o líquido está encostando, certo? Então, eu tenho um tubo, eu tenho água até a metade. A área é isso aqui, eu tenho que calcular essa área. Eu tenho um canal retangular, a água até aqui, eu tenho que calcular essa área. Perímetro molhado é o perímetro aonde encosta a água. Num tubo, o perímetro molhado de um conduto forçado, um tubo, é todo o perímetro do tubo, ou seja, 2πr. Num conduto livre, que é o nosso caso aqui, o perímetro molhado vai depender de quanta água tem nele. E eu vou ter que calcular isso. Então, eu vou ter área molhada, perímetro molhado. E daí vem um conceito novo chamado raio hidráulico, que é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Ok? Estudem, reestudem, entendam. Nós vamos ver muito isso nos exercícios, mas isso é a base do conduto livre. Altura de água. Quanto de água tem no canal? Certo? Distância vertical do ponto mais baixo da seção do canal até a superfície livre. Então, se um canal é todo irregular, eu vou pegar a parte mais baixa dele e vou ver até onde tem água. A altura de escoamento da seção. É a altura do escoamento. É praticamente a mesma coisa que a altura da água. Só que aqui eu pego no fundo do canal e na altura da água eu vou pegar, também é o fundo, mas é um pontinho mais distante. E declividade de fundo é a declividade do canal. Como falamos, ele só há escoamento no conduto livre se houver diferença de altura. Então, há uma declividade para ver deslocamento, que é a declividade do fundo. Vamos ver um pouquinho sobre tipos de escoamento, só para dar uma clareada, então. Os escoamentos nos canais podem ter, por parâmetros de variabilidade, o espaço e o tempo, então. Eles mudam de local e no tempo. Isso é, características hidráulicas como a altura da água,
área molhada, raio hidráulico podem variar no espaço, da seção para a seção e no tempo. Então, o que é uma seção? Isso aqui é um tubo, um canal. Se eu cortar ele aqui, o fluxo está agindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Se eu cortar ele aqui, isso aqui é uma seção. Aqui é outra seção, aqui é outra seção. Então, são cortes no canal. Percebam aqui na caneta, ó, digamos que essa aqui seja a seção 1, essa aqui é a seção 2. A mudança, se houver alguma modificação no canal, na declividade, etc., pode haver mudança da seção 1 para a seção 2. Isso é no espaço. E no tempo? No tempo 1 para o tempo 2, pode ter mudança na altura da água, na área molhada, raio hidráulico, perímetro molhado, seja lá o que for. Essas variáveis mudam no espaço e no tempo. Escoamentos podem ser permanente e não permanente. Duas opções, certo? Na classificação 1, eles podem ser permanente e não permanente. O escoamento ou regime é permanente se a velocidade local em um ponto qualquer da corrente permanece invariável no tempo, no módulo e direção. É quase o escoamento laminar ou lamelar do conduto forçado. É aquele escoamento que a velocidade é constante. Eu não tenho atrito, eu não tenho nada, eu não tenho cruzamento de forças. A velocidade é constante e linear numa só direção. O escoamento não permanente se a velocidade em um certo ponto varia com o passar do tempo. Nesse caso, não existe continuidade da vazão e as características do escoamento dependem, por sua vez, das coordenadas do ponto considerado e do tempo. Ou seja, de uma seção 1 para uma seção 2, eu tenho uma variação de velocidade. O que é vazão? Vazão é velocidade vezes área. Se eu variei a velocidade, eu variei a vazão. Então, se eu tiver atrito, eu mudo a velocidade. Qualquer modificação no tubo muda a velocidade. Tubo, canal, entendam como a mesma coisa, tá? Muda a velocidade. Então, assim, ó, todos os escoamentos são não permanentes. Existe escoamento permanente em laboratório. Mas a gente tem que classificar o que é uma coisa do que é outra. São diferentes. Tomando como critérios comparativos o espaço, agora eu estou falando de espaço, os escoamentos podem ser uniforme, não uniforme e variado. Escoamento uniforme quando as velocidades locais são paralelas entre si e constantes ao longo da trajetória. Mesmo caso do permanente, a velocidade é linear. Todos os vetores, vocês estudaram em física, todos os vetores são lineares, todos na mesma direção, uma coisa bonita assim que todo engenheiro sonha. Tudo na mesma direção. Quando as trajetórias não são paralelas entre si, então qualquer atrito que houver vai mudar a trajetória dos vetores, o escoamento é dito não uniforme. Ele não é uniforme. Ele não está linear. A declividade da linha d'água não é paralela à declividade de fundo. E os elementos característicos do escoamento variam de uma seção para outra. Então, gente, isso só existiria escoamento uniforme se nós tivéssemos um canal ideal sem atrito. Agora imagine um escoamento num rio. Como é que funciona? A seção é toda irregular e as velocidades vão se, os vetores de velocidade vão se cruzando. É um escoamento totalmente não uniforme. Bom, falamos uniforme, não uniforme, vamos para o variado, que é subdividido em gradualmente variado e bruscamente variado. Isso é uma classificação que a gente vai usar para identificar uns fenômenos que vão ser úteis para vocês lá em hidrologia. No primeiro caso, o gradualmente variado, os elementos característicos das correntes variam de forma lenta e gradual, de seção para seção. Já no bruscamente variado, as características do escoamento vão mudar de uma hora para outra. Há um choque. Então, adiantando, o ressalto hídrico é bruscamente variado. O remanso é gradualmente variado. Depois nós vamos ver o que é isso.
Todos vocês sabem o que é um remanso e o que é um ressalto hídrico. Todos já viram, todos conhecem, toda criança sabe o que é. Ninguém sabe que tem esse nome. E só existe esse nome na engenharia. Ninguém fora da engenharia costuma usar isso. Mas é o nome técnico desse fenômeno no escoamento. O que temos aqui? Como nos condutos forçados, pode-se distinguir dois tipos de regime, laminar e turbulento. Então, aqui nós temos um escoamento. Depois eu vou falar com mais calma sobre ele. Eu só vou deixar aqui para vocês enxergarem. Tá? Se o número de Reynolds muda o valor, tá, gente? Lá no conduto forçado, era menos de 2.000 Reynolds para ser laminar. Aqui é 500. O turbulento é mais que 2.000 e transição entre 500 e 2.000. Então, isso é uma classificação técnica. Calcula-se o número de Reynolds, o escoamento é livre e, conforme a faixa que ele estiver, ele vai ser um ou outro. Ok? Temos outro adimensional, uma vez eu coloquei numa prova. O que era um adimensional? Teve gente no final do curso que não sabia. Um adimensional é um número sem unidade. Adimensional, sem unidade de medida. Isso que chama-se FRUD, certo? FRUD é um adimensional. É uma variável, um cálculo que nós fizemos para identificar como é o escoamento entre subcrítico, supercrítico ou crítico. Então, usamos velocidade, gravidade e altura, diferença da altura. Calculado o FRUD, se for menor que 1, ele é subcrítico ou fluvial. Maior que 1, supercrítico ou torrencial. E crítico é o 1, ele está no limite para virar supercrítico. Vejam, nós falamos em 4 classificações até aqui. Coisas extremamente técnicas, hidráulica crua, regime uniforme, não uniforme, variado. Falamos em regime... já me esqueci. Falando muita coisa junto. Permanente, não permanente, laminar, turbulento, transição, e estamos no subcrítico, supercrítico e crítico. Percebam, são 4 classificações. São 4 coisas, certo? Digamos assim, uma classificação seria a cor, a outra odor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São classificações diferentes para identificar o regime de escoamento. Aqui tem um resumo, tá, gente? Básico. O escoamento pode ser permanente ou não permanente. O escoamento permanente pode ser uniforme ou variado. E o variado pode ser gradualmente variado ou bruscamente variado. Certo? Percebam. Classificação 1, permanente e não permanente. Classificação 2, uniforme e variado. Classificação 3, laminar, turbulento, transição. E classificação 4, subcrítico, supercrítico e crítico. Certo? Vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo. As pessoas, conhecimento popular, costuma comentar, houve uma chuva torrencial. Da onde vem esse termo torrencial? Ninguém nem sabe o que é torrencial. Torrencial é um regime supercrítico. Há uma irregularidade dessas velocidades e desses vetores. E ele se torna supercrítico ou torrencial. É um termo muito... caiu no conhecimento popular meio sem razão. Mas só para vocês entenderem o que é. Retomando, os fluidos têm... fluidos escoando em regime livre, eles têm 4 classificações. Agora começamos, isso é uma parte bem técnica, bem crua da hidráulica. Agora nós vamos para algo mais palpável, que são as características mais conhecidas dos fluidos, certo?
Então, velocidade. Velocidade é muito importante, que conforme a velocidade de escoamento, eu defino a minha vazão. Vazão é velocidade vesária. Então, é muito importante o estudo da distribuição das velocidades da água em um canal. O que é a distribuição? Isso aqui é um canal trapezoidal, é uma seção cortada. O que está acontecendo aqui? As velocidades variam. E eu preciso saber a distribuição dessas velocidades. Isso é um estudo cru de hidrometria. Semana que vem nós vamos ver melhor isso. Então, o V aqui, por definição nesse exemplo, V é velocidade média. V é velocidade máxima. U é velocidade média. W, velocidade mínima. Considerando uma seção horizontal BC, então essa seção aqui, a velocidade máxima se encontra no meio O, diminuindo para as bordas. Então, primeira coisa para vocês entenderem, num canal a velocidade máxima é no meio, certo? Numa análise longitudinal. Se eu usar a análise de profundidade, a velocidade máxima está a 1/3 da profundidade. A velocidade média está a 3/5 da profundidade e a mínima no fundo. Então, todas as bordas, todo o perímetro molhado são as menores velocidades, até porque ali o atrito está agindo. Então, esse ponto aqui é primordial para nós. O meio da seção e 1/3 da profundidade. Essa é a maior vazão. Percebam, isso é um canal regular. Ele tem 2 laterais construídas, fundo. Num rio, a nossa grande dificuldade é identificar isso, porque ele é todo irregular. Ele não tem uma seção única. E a cada metro a seção muda. Então, hidrologicamente, é bem complicado identificar as variações de velocidade num canal natural. Mas temos formas para isso. Velocidade média, então. A determinação da velocidade média é de grande importância, porquanto é por seu intermédio que se calcula ou se determina a vazão. Fique claro, gravem essa fórmula. A vazão é calculada pela velocidade média, não na máxima, não na mínima. Isso aqui é pergunta de prova, direta. Existem inúmeros estudos procurando relacionar a velocidade média com a velocidade máxima, sobre as mais variadas condições de escoamento. Quando, por exemplo, se mede diretamente a velocidade da água em um canal, o que se determina geralmente é a velocidade máxima, pois o flutuador quase sempre passa na zona 10. Como no cálculo da vazão o que interessa é a velocidade média e não a máxima, tem-se que substituir esse por aquele, a máxima pela média. Pode-se, sem grandes erros, adotar valores constantes. Então, isso aqui seria uma simplificação. A velocidade máxima, existem equipamentos, ultrassom, molinetes, que são equipamentos de medida de velocidade em canais, certo? Tu medir um canal de 2 metros é uma coisa, tu medir uma seção do Rio Amazonas com 12 quilômetros de largura de margem a margem é outra. Então, aquela medida instantânea, semana que vem nós vamos ver, é um assunto novo. Mas aquela medida, tu botou o equipamento e pegou a velocidade, é uma velocidade máxima, não é a média. Então, conforme as paredes, tem um resuminho aqui, ó. A velocidade, digamos se fossem paredes com vegetação, um rio, a velocidade média é de 60% a 70% daquela que tu mediu. Ela é menor, claro, tu mediu a máxima. Entenderam? Então, a informação útil e precisa desse slide. A velocidade média é a usada para calcular vazão. Jamais calculem vazão pela velocidade máxima. É a média. Limites da velocidade média crítica em grandes canais. É a fórmula de Kennedy, tá? Verifica-se que há uma relação ótima entre a velocidade da água, a natureza do material e as dimensões do canal. Então, velocidade de fluxo, natureza do material, concreto, terra, paredes vegetadas, pedra, gabião,
E as dimensões do canal. Qual o tamanho disso? Então, são 3 coisas. Velocidade, material e geometria do canal. Tamanho. Essas 3, existe um valor ótimo que os 3 funcionam para dar o ideal. Essa velocidade com esse material e essa dimensão vai funcionar legal. Eu perco menos. O que é esse ideal? São locais que os efeitos da erosão e da deposição são desprezíveis, ou são mínimos. Então, eu não tenho uma velocidade tão grande que cause erosão nas paredes, nem tão pequena que vá depositando no fundo. Num canal natural, um rio, existe um fenômeno chamado assoreamento. Então, todo rio, vocês vão estudar em hidrologia isso, todo rio apresenta assoreamento constante. Toda barragem é assoreada minuto após minuto. E temos que trabalhar em razão disso. Existe uma ciência hidrológica, faz parte da engenharia civil, que chama-se sedimentologia, que são pessoas que estudam só os sedimentos nos canais. E como ele trabalha. São cálculos minuciosos, é muito interessante. São áreas que poucos sabem da existência. É uma coisa tão diferente que as pessoas nem sabem que existe isso. Bom, a ideia geral de Kennedy consiste em admitir que as condições de escoamento em um canal podem se alterar mediante a ação da corrente. Então, o tipo de escoamento muda com a corrente, até que seja atingida uma velocidade conveniente, dependente da profundidade útil. Então, uma velocidade ótima, dependendo da profundidade lâmina líquida. Então, a velocidade média crítica, que é aquela ideal, por Kennedy, lembrando, fórmula é uma simplificação. Toda simplificação tem problema. Então, o ideal é medir canal por canal. Não temos como. Então, com o advento, com a progressão da ciência, vamos definindo fórmulas e simplificações. Kennedy definiu que a velocidade média crítica é 0,55 vezes a profundidade lâmina líquida elevado na 0,64. Isso é uma fórmula, gente. Então, eu tendo a altura, eu vou ter a velocidade média crítica. Pelo autor Kennedy. Ok? Nunca usem uma fórmula como verdade absoluta. É o estudo de um autor. Declividade. Declividade. Quanto maior a declividade, maior a velocidade. Da declividade de um canal, vai depender a velocidade com que a água circulará no mesmo. Não é possível escolher arbitrariamente uma declividade sem antes calcular a velocidade correspondente e verificar se essa cai nos limites constantes da tabela 2. Então, eu não posso calcular a declividade ao léu, porque o que está me balizando são as velocidades. Eu tenho limites de velocidade. Então, a minha declividade é calculada considerando a velocidade. A velocidade está muito alta, eu vou diminuindo a declividade. Está muito baixa, eu vou aumentando a declividade. Isso é um cálculo. Tabela 2, portanto, limita indiretamente a escolha da declividade, sendo que a tabela 3 dá alguns valores dessa em função do tamanho e capacidade dos canais. Então, temos aqui, essa aqui é a chamada tabela 2. Vazão, isso aqui é uma simplificação absurda, mas a vazão maior que 10 mil litros por segundo, declividade de 0,01% a 0,03%. É uma declividade mínima. Porte grande, o que é isso? Grandes rios. Passamos todos aqui, vamos lá para a menor velocidade, menos de 100 litros por segundo, que não é pouco, bastante. De 0,1 a 0,4%. Considerado muito pequena declividade. Só um critério. Declividade de custo mínimo no canal de derivação. Tem um canal, ok?
A água flui daqui para cá. O que é a derivação? É eu botar uma saída aqui, ó. Certo? A água vem aqui e sai aqui. Isso é uma derivação. O pessoal da engenharia elétrica usa muito o termo derivação. Eu tenho um fluxo e estou botando um T e tirando um pouco de água. Isso é uma derivação. Quando você usa isso, eu tenho um canal e vou captar água. Daí tem um cálculo aqui de um autor, Lúcio dos Santos, 1938. É velho. A declividade do canal, que corresponde ao custo mínimo, deve ser aproximadamente 0,3 ou 30% do curso natural. Então, eu tenho uma declividade de 1%. A declividade da derivação vai ser 0,3%. 30% da natural. Entenderam? Porque eu poderia usar qualquer declividade. Essa é a declividade que vai me dar o custo mínimo. Vai me dar a equação ótima de construção. Que eu vou ter menos gasto, menos perda, menos erosão, menos depósito no fundo, custo mínimo. Talude. Isso é muito interessante, gente. Qual a declividade desse talude? Isso não é calculado conforme o operador da máquina. Isso tem um cálculo. Mesmo que na prática façam de qualquer jeito, tem um cálculo para isso. No traçado de um canal, a forma da seção que mais se usa é o trapézio. Por quê? Conforme aumenta a lâmina líquida, eu tenho mais área. Então, é menos provável que haja transbordamento, mesmo que vá acontecer. Mas eu diminuo essa probabilidade. Sendo que a inclinação das paredes é determinada de acordo com a sua natureza. Natureza, material. Então, a inclinação das paredes é calculada de acordo com o material. Então, como a gente calcula? Cotangente do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa é o nível da água, que é horizontal, com a declividade do talude. Vai ser igual essa dimensão A sobre a dimensão A maior, que vai ser igual ao M. São três variáveis. Cotangente de alfa, horizontal sobre vertical e M. M é o quê? O horizontal sobre o vertical. Ou cotangente de alfa. Nós vamos usar todos eles para calcular. Conforme o dado que eu tiver, eu vou por um lado ou vou por outro. Me interrompam, gente, quem não está entendendo, está todo mundo mudo. Eu apaguei o chat, peraí. Ninguém falou nada mesmo. Seguimos. Chamado de M, ou cotangente alfa, o talude, a tabela 4 dá seus valores em função da natureza das paredes de um canal, a fim de que ele resista melhor ao desmoronamento e erosão. Vocês estudam isso em solos, que coeficiente de atrito interno, aquelas variáveis que precisamos para segurar um talude. Então, aqui tem algumas opções. Ó. Rochas em boa condição, o alfa é 0. Certo? Canais pouco profundos, canais muito profundos, alfa 25. Areias soltas, que é o menos estável que tem, o mais instável. Então, se for menor que 1, é 2, alfa 27. Esse 2 é o M, tá? E a pior condição, canal muito profundo de areia, mais de 1 metro de profundidade, é 3. Então, digamos assim, para cada 1 metro de profundidade, ele precisa 3 aqui. 3 horizontais para cada um vertical. Então, quanto mais estável ele for, mais de pé a parede. Considerando o critério da estabilidade do talude. Hidrologia crua aqui, ó, gente. Hidrologia, não hidráulica. Perdas por evaporação e infiltração. Vamos ter
2 aulas só disso em hidrologia. No planejamento de um grande canal, deve-se ter em vista as perdas de água por evaporação e por infiltração. Por evaporação, a perda depende da latitude, altitude, situação e extensão da superfície exposta. A malha líquida que há radiação. O que acontece? Eu tenho uma malha líquida, a radiação incide, as moléculas se agitam, perdem a força de ligação entre elas e evaporam. Isso é evaporação. A perda de área pode ser considerada como de 3 a 5 milímetros. Como 3 a 5 milímetros? 3 a 5 milímetros por metro quadrado. Certo? Isso é uma estimativa, tem de tudo, vocês vão ver em hidrologia. A perda por infiltração, que é infiltrar na terra, depende da natureza do solo ou do revestimento do canal. Assim, canais sem revestimento, escavados com solo argiloso, terra, fez uma valeta na terra. Essa perda pode ser de 1 milímetro por dia, em solo poucos permeáveis, até 8 milímetros por dia. O que esse slide está dizendo? Que a minha quantidade de água que eu estou transportando não é a que começou que vai terminar. Eu perco por evaporação e eu perco por infiltração. Então, na seção A para a seção D, eu posso ter uma variação da quantidade de água. Certo? Então, isso não é constante. A natureza é muito variável. Deixa eu abrir aqui para mostrar o desenho. Bom, os dois conceitos novos que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão precisar para o resto da faculdade. Ressalto hídrico. Ressalto hídrico ou hidráulico, que está escrito hidráulico, mas é mais comum usar hídrico. Ressalto hidráulico é uma sobreelevação, então um aumento da altura da lâmina líquida brusca da superfície líquida. Então, há um aumento brusco. Corresponde à mudança de regime de uma profundidade menor que a crítica para outra maior que essa. Então, eu tenho uma profundidade menor que a crítica e vai para uma maior que a crítica instantaneamente. É um interessante fenômeno que frequentemente se observa no sopé das barragens, a jusante depois de comportas e nas vizinhanças de obstáculos submersos. Nós vamos ver o desenho. Tipos de ressalto. Tem o ressalto salto elevado, com um grande turbilhonamento, que faz certa porção do líquido rolar contra a corrente, aquela espuma que cria no líquido. Nesse caso, o ar entranhado permite certa aeração do líquido. Então, aquele borbulhonamento. Superfície agitada, porém sem redemoinho e sem retorno do líquido. Essa segunda forma ocorre quando a profundidade inicial não se encontra muito abaixo. Então, pode haver um ressalto hídrico, porém sem turbilhonamento visível a olho nu. Não chega a formar bolhas. Ele há um fluxo errático, porém sem bolhas. Aí, ó. Aqui está o ressalto hídrico. O que acontece? Eu coloco qualquer anteparo no fluxo. Uma pedra num rio. Uma pedra no fundo do rio. A água está fluindo, subiu da pedra e caiu. Ali há um ressalto hídrico. Então, o ressalto hídrico, uma barragem. Barreia a água passa por cima da barragem, no vertedouro, no local correto, e ela cai e turbilhona. Itaipu. No vertedor de Itaipu tem um turbilhonamento lá no fim, é um ressalto hídrico. Esse ressalto hídrico tem muita força. E qual o problema? Ele vai agindo, vai girando a água e causando mais erosão que o normal. Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês de um ressalto hídrico. Deixa eu achar uma imagem que pegue bem. Vejam aqui, ó. Isso aqui é um ressalto hídrico. Vejam,
Eu fiz um barramento e a água passou. Por que está turbilhonando? Isso aqui está ocorrendo ressalto hídrico. Há uma diferença brusca nas alturas e está turbilhonando. Eu quero uma outra imagem que pega a erosão que esse ressalto causa. Aqui, ó, nessa parede, há uma erosão bem forte. Olha só esse ressalto. Tá difícil de ver aqui. Olha o ressalto hídrico. Ó. Esse turbilhonamento é um ressalto hídrico causado pela diferença de altura. Ok? A água bate e turbilhona. Existe o ressalto que não há turbilhonamento, que é um ressalto moderado. Então, isso é um conceito novo, chama-se ressalto hídrico. Aqui é como se calcula o ressalto hídrico, então. Então, a altura do ressalto vai ser a altura inicial menos a altura inicial sobre 2, mais raiz de 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado vezes a altura inicial sobre gravidade, mais a altura inicial ao quadrado sobre 4. Aqui tem um exemplozinho básico só para mostrar isso. Não se trata dos exemplos de aula lá, que nós vamos ver bastante. Então, um canal com seção retangular com 2,5 metros de largura e com 9,25 metro cúbico por segundo de vazão, largura e vazão, forma-se um ressalto hidráulico. Conhecendo sua profundidade a montante, então, montante antes, jusante depois, canal, fluxo da esquerda para a direita, montante, jusante. Sem saber montante e jusante, não sai de saneamento 1. Quer saber a altura do ressalto? Então, é um cálculo básico aqui, tá, gente? Vazão, então. 9,25 dividido por 2,5. Por que por 2,5? O que eu estou dividindo aqui? Eu estou calculando a vazão por metro. Tá? Dividir por essa largura. Esse cálculo aqui não tem muita função, mas calculamos. Como é que eu calculo aqui? Ó? Altura 1,09 dividido por 2. 2 vezes a vazão, 9,25. Sobre gravidade vezes a altura montante, a altura inicial, mais a altura inicial, que é o mesmo 0,9 sobre 4. Então, só substituir aqui. Eu tenho altura e vazão. São os dados que eu precisava. Então, a minha altura 2 vai ser 3,89. 13,98 a 2. Mas a altura do ressalto é a diferença entre elas. Então, o meu ressalto hídrico aqui tem 3,8 metros. O meu canal tinha um fluxo de 90 centímetros e esse ressalto gigante aqui tem 3 metros. Então, é um turbilhonamento gigantesco. Vocês vão ver em saneamento 1 que muitas vezes para misturar algum elemento químico num fluido, ao invés de usarmos um batedor, um motor, nós criamos um ressalto hídrico para ver turbilhonamento e botamos o elemento químico ali. A própria gravidade nos faz o turbilhonamento que nos ajuda a misturar o líquido completo. É bem interessante isso. Pode ser por vezes evitamos o ressalto, por vezes queremos ele. Tudo depende da situação. Então, a mudança brusca de regime é o ressalto hídrico. Mas a mudança lenta é chamada de remanso. Remanso é o aumento da altura do nível do canal. Certo? Um exemplozinho básico. Vocês têm uma valetinha com água andando. Tu bota o pé na valeta. A montante para cima vai aumentar o nível. Isso é remanso. Ok? Se vocês têm um tubo, conduto livre, não está cheio, e vocês fecham metade dele, ele começa a encher a montante. Isso é remanso. É aquele aumento do nível contra o escoamento. Ele vai aumentando de nível. Eu tenho canais, rios, e eu construo uma barragem. O que acontece? Há um remanso a montante. Todos os rios começam a subir, porque eu fiz um barramento, ele subiu.
Isso é um fenômeno hidráulico, um movimento hidráulico. É uma coisa, por isso que eu falei, todo mundo sabe o que é. É natural para todo mundo isso. Ah, eu botei a mão, aumenta o nível. Sim, mas isso se chama remanso. Quando se executa uma barragem em um rio, a mesma causa uma sobrelevação das águas, influenciando o nível de água a uma grande distância montante. Isso se denomina remanso, remonte, remous. A determinação dessa influência das barragens, ou melhor, o traçado da curva de remanso, constitui um importante problema da engenharia, intimamente relacionado com questões como delimitação de áreas inundadas, volume de área acumulado. Eu preciso saber como funciona esse remanso, principalmente em barragens. Vamos para as fórmulas. Eu vou ter... Agora, se passou a teoria, vamos para cálculo. Tá? Eu vou ter duas formas de calcular conduto livre. Basing e Manning. Entendam que Manning é o que todo mundo usa. Basing é uma segunda linha. Não é porque é melhor ou pior. Não é tão usual. Manning é a conta que vocês vão calcular. Lá em sistemas prediais, projeto hidrossanitário, calha, conduto vertical, conduto horizontal. Daí vocês vão ir para saneamento 2, vão calcular esgoto e pluvial por Manning. Tudo que é conduto livre se calcula assim. Ok? Basing também pode ser usado. É outra formulação. Eu só estou comparando que Manning é muito usado. Essa é a fórmula de Basing. Do estudo comparativo de umas 700 experiências realizadas em canais de diversas naturezas, começando em 1854 por Darcy e Basing, e continuadas por esse último até 1862, resultou na fórmula conhecida hoje como fórmula de Basing. Então, a fórmula de Basing é isso aqui, ó. Velocidade média é o C, aqui está o C, ó, 87 mais raiz do raio médio ou raio hidráulico, que é área molhada sobre perímetro molhado, sobre Y, que é o coeficiente que depende da natureza das paredes. Então, conforme a parede, eu vou ter um coeficiente. Daí tu bota tudo isso aqui vezes raiz da RI. O R é o mesmo raio hidráulico e o I a declividade. Ok? Essa é a fórmula de Basing. Ela é bem mais simples que a fórmula de Manning, mas usamos mais Manning pelo melhor acabamento disso. Essa aqui, ó, é os valores de Y, conforme as paredes. Então, esse Y aqui, ó, que é um coeficiente conforme a natureza das paredes, vai estar aqui, ó. Por exemplo, paredes de terra com grande resistência, 1,75. Há uma grande resistência, um grande atrito. Parede muito lisa, 0,06. Vocês têm que pensar em forma de equação. O que acontece aqui? Ó? Quanto maior esse número, menor o C. Certo? É inversamente proporcional. Se eu aumento o Y, eu diminuo o C. Se eu diminuo o C, eu diminuo a velocidade média. Então, quanto maior o Y, maior o atrito. Quanto mais lisa for a parede do canal, menor o Y. Esse raciocínio tem que ser feito, gente. Vocês resolvem muita coisa por essas relações práticas. Cálculos de seção por perímetro. O que tem aqui? Ó? Valores de raio hidráulico e valores de Y. E daí isso aqui já está resolvido. Ok? Essa tabela aqui nada mais é que jogar valores e chegar em resultados. É um Excel. Tá? Faz direto que dá na mesma. E vamos para a querida fórmula de Manning. Não há engenheiro que não saiba a fórmula de Manning. Não sabe a fórmula de Manning, falhamos como professores e o engenheiro falhou como engenheiro. Tem que saber fórmula de Manning. Fórmula de Manning, mais simples que as primitivas, é baseada em um grande número de trabalhos experimentais e conformações práticas. Essa é a fórmula de Manning da vazão e essa da velocidade. É a mesma coisa, gente. A única diferença é que vazão é velocidade vezes área. Então, eu pego tudo isso e multiplico por esse A. O que tem nessa fórmula? 1 sobre o N de Manning. N de Manning é um número
como é que eu vou dizer? Um número, um coeficiente relativo ao tipo de parede. Mais lisa, menos lisa, etc, etc. A, área molhada. Num canal retangular é a altura de água vezes a base, área molhada. RH, raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. E declividade do canal. É isso, está calculada a vazão. Quando vocês forem calcular um telhado, uma calha, como é que se usa isso? Com estudos de hidrologia, vocês vão calcular quanto de água chega naquele telhado. Vocês vão saber estimar a chuva, tempo de retorno, tempo de concentração, vocês têm que saber isso. Mais adiante. Calculada essa quantidade de água, vocês vão ter uma vazão de projeto, a vazão que chega no telhado. A partir dessa vazão que chega no telhado, tendo a vazão que chega no telhado, vocês vão calcular o tamanho do canal para transportar essa vazão. Esse tamanho de canal é calculado por vazão de Manning. Certo? Valores do N de Manning. Conforme o material, ó, gente, concreto liso, canais com leito pedregoso. E esse aqui é o mínimo e o máximo. Vocês são engenheiros. Vocês vão usar o número que vocês quiserem. O número que vocês julgarem mais adequado, considerando segurança e melhor fluxo. Certo? Esse é o N. Esse N aqui. Seções com rugosidades diferentes. O que acontece? Eu tenho uma parte do canal de concreto, depois de solo, depois de fibra de vidro. Eu vou ter um número de Manning equivalente, certo? Eu vou calcular o perímetro molhado do canal 1, do canal 2, do canal 3, eles estão em sequência. E vou pegar as declividades, as rugosidades de cada um e vou fazer, isso aqui é uma média ponderada. Que o ponderador, eu estou usando o perímetro molhado. Ok? Não tem nada de mágica nisso, gente. Percebam, eu podia transformar essa disciplina num monstro. Percebam a facilidade que é. Vocês precisam entender o raciocínio. Eu preciso tornar isso fácil para vocês. Esse é o meu papel. Pegar um monte de livro cheio de equação e transformar numa coisa bem difícil, qualquer um faz. Não precisa saber a matéria. Quem sabe a teoria, sabe como funciona isso, tu precisa deixar fácil. Eu não posso deixar difícil. Por isso que eu preciso do feedback de vocês. Eu sempre tentei tornar o mais fácil possível. Na aula presencial é mais fácil que eu estou vendo os rostos e eu vejo se estão entendendo. Aqui é um pouco mais difícil, mas me perguntem, tá com dificuldade? Ah, não entendi isso aqui. Vamos lá até tu entender. Hidráulica é assim e vai resolver muita coisa para frente, tu entendendo isso. Não esperem para entender hidráulica nas outras disciplinas. Alguns canais, então, gente. Canal de terra, gabião. Gabião são telas. Vamos pegar uma imagem aqui. Ó. São caixas teladas que se coloca pedra dentro. É uma coisa bem moderna. Ah, tá rápida a internet. Não. Voltei. Tinha caído. Esculhambou todo o negócio aqui. Vamos lá. Gabião, gente. O que é gabião? Gabião são essas telas metálicas que se coloca
pedra dentro. Qual é a grande vantagem do gabião? Ele segura a margem e com o tempo ele há infiltração, então a água consegue escoar e com o tempo ele faz parte da vegetação, ele faz parte do sistema natural, começa a criar raízes, vegetação e eu limito essa margem. Eu transformo, eu deixo o tamanho que eu quero essa margem. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó, já vegetado. Tá difícil. Aqui, ó. Ele vai transformando nisso aqui, ó. Certo? Só para quem não sabe o que é gabião. Quem é de Santa Rosa está sendo feito gabião ali no Pessegueirinho. Enrocamento, pedras. Pedra argamassada com fundo natural. É pedra com argamassa. Concreto com fundo natural, concreto, gabião, pedra argamassada, concreto com terra armada, concreto. São canais, gente, das mais diversas formas. Seção de máxima vazão. Isso aqui é a fórmula de Bayesian. A seção de máxima vazão, eu vou calcular assim, ó. Área vezes a fórmula de Bayesian de velocidade média. Ok? O que é vazão? É área vezes velocidade. Se eu usar a velocidade de Bayesian e calcular e multiplicar pela área, eu vou ter a melhor seção. Entenderam? Comece a entender o início da fórmula, que tudo fica fácil. O problema é tu pegar o meio da coisa. A máxima vazão corresponde ao mínimo perímetro molhado. Ok? A figura abaixo dá uma ideia da conclusão que as fórmulas conduzem. O canal A, embora tenha a mesma seção S, declividade e natureza das paredes, dá uma vazão menor que o canal B, pois esse último apresenta um perímetro molhado menor e, portanto, menores perda por atrito. Vejam bem, esses dois canais têm a mesma área, mesma parede, são canais análogos, porém, eles têm geometria diferente. Qual que dá mais vazão? O de baixo, porque a soma desse lado mais esse é menor que a soma desse mais esse mais esse. Então, o perímetro molhado do de baixo é menor que o do de cima. E aonde chegamos? Com menores perímetros molhados, menor atrito, maior vazão. Aqui, um amansa burro para quando nós formos calcular. Nós já vamos começar a calcular, mas temos aqui 3 tipos de canais. Então, um canal retangular, área perímetro, raio hidráulico e seção de máxima eficiência. Seção de máxima eficiência, qual é a melhor relação altura-largura? Canal trapezoidal, com as 4 fórmulas, e o canal circular. Mais difícil de calcular, o circular. E vamos calcular vários hoje. São 18 ou 19 exercícios. Assim, ó. Não tem como vocês não aprenderem conduto livre se refizerem várias vezes esses exercícios. Isso aqui é a mesma coisa disso, escrito de outra forma. O que temos a mais? Um canal triangular, que é o terceiro, e um canal parabólico, que é uma coisa maluca. Tá? Usamos retangular, trapezoidal e circular. Certo? Todo mundo preparado? Agora começa a parte boa. Eu vou botar o chat na tela. Dúvidas, parem a aula, por favor. Ok? Eu não tenho como saber se vocês estão entendendo ou não. Então, me ajudem. Certo? Vamos lá. Exercício 1 foi aquele lá de ressalto hídrico, tá? Iniciamos agora os exercícios de conduto livre. Reafirmo,
Se vocês estudarem esses exercícios, aprenderem bem, não tem como não saber conduto livre. Certo? Não querem estudar agora. Rodou, semestre que vem está fazendo com outro professor. Reveja essa aula, eu não vou tirar do ar. Vocês vão aprender conduto livre. Esqueceu o conduto livre daqui 5 anos, precisa calcular, pega essa aula, tu vai fazer. Não tem por onde fugir, tá? Num laboratório hidráulico, mediu-se a vazão, então tem uma vazão de 400 litros por segundo num canal retangular, já deu a dimensão, retangular. 1,20 m de largura por 60 de profundidade. Se a declividade do canal era 0,04%, qual o coeficiente de rugosidade de N para o revestimento do canal? Deu várias informações e pediu qual o N de Manning. Ok? Vamos usar equação de Manning. Dados, então aqui eu passei vazão de litro por segundo para metro cúbico por segundo e passei a declividade de porcentagem para metro por metro. Não posso jogar numa fórmula a declividade em porcentagem. Eu preciso saber quantos metros diminui a cada metro. Então é 0, vejam só, 0,04 centímetro a cada metro. Bom, área molhada, base vezes altura, canal retangular. Perímetro molhado, base mais 2 vezes altura, canal retangular. Calculei os dois. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Equação de Manning. Tenho a vazão 0,4. 1 sobre N. N é o que eu quero. Área molhada, 0,72. Raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado, 0,3. Raiz da declividade. Declividade está aqui, 0,04. Fazendo essas contas, chegamos a um N de 0,016. Ok? Retomando, bem simples. Um canal retangular. O que eu fiz nesse canal? Eu tinha várias informações e queria o N de Manning. Receita de bolo. Exercício 3. Aqui ele quer saber a declividade. Com que declividade ser traçado um aqueduto? Professor, oi. Volta um pouquinho ali. Só para terminar ali de fazer. Fale. Tu tá refazendo? Isso, eu tô refazendo? Mas, cara, eu tenho ele pronto. Não te preocupa em copiar isso. Te preocupa em entender. Ah, não, beleza, então. Não te preocupa em copiar. Eu falo isso em todas as aulas. Porque enquanto tu tá escrevendo, tu não tá prestando atenção. É verdade. Tá? Não se preocupem nisso. Eu mando tudo resolvido, sem estresse nenhum. Eu quero que vocês prestem atenção. Tá, beleza. Tá, cara? Desculpa te interromper, mas só porque eu acho que tu aproveita mais teu tempo prestando atenção. Vamos lá. Com que declividade, se traçado um aqueduto, então ele dá a rugosidade 0,013, de 60 centímetros de diâmetro, é um aqueduto circular para escoar 540 metros cúbicos por hora. Percebam, cuidado as unidades, hidráulica é muito unidade. Metro cúbico hora. Ok? Não é? Sempre a gente usa metro cúbico por segundo, tem que mudar aqui. Quando a lâmina líquida é 50%. Então, ele quer saber a declividade de um canal circular com metade de água. Segunda pergunta, qual será a declividade se o aqueduto estiver completamente cheio? Completamente cheio, lâmina líquida, 100%. Tá? Sempre bota as informações aqui na lateral. Queremos a declividade, temos a rugosidade, o diâmetro, que é 0,6 metro, e a vazão, que é 540 metros cúbicos por hora. Como é que nós chegamos em metro cúbico por segundo? Quantos segundos tem numa hora? 3.600. É só dividir 540 por 3.600. Tá? Cuidado com as unidades. Muito cuidado. Vamos lá. Esse é o primeiro que vocês vão pegar de circular, tá? Então, muita atenção nisso. Se tu fosse copiar isso, Bernardo, tu ia te perder. Mas vamos lá.
Lâmina líquida, Y sobre D, 50%. Então, ele está metade cheia, lâmina líquida 50%. Primeiro cálculo que a gente faz é esse aqui. Temos essa equação para calcular o ângulo θ. Ok? Então, Y sobre D é 0,5. 0,5 é 1/2, tudo isso aqui. O que a gente faz? Vocês vão transformar isso aqui por 0,5, passa o 2 multiplicando e diminui esse 1. Esse 1 aqui passa negativo para cá. Então, menos cosseno de θ sobre 2 é 1 menos 1, 0. Então, menos cosseno de θ sobre 2 é 0. Daí eu vou ter que fazer um arco cosseno para calcular esse ângulo. Certo? Refaçam isso para vários ângulos, gente. Isso aqui é cálculo. Isso aqui não é hidráulica. Então, refaçam essa conta aqui, ó, para várias declividades. Uma vez eu até falava assim, o legal é tu saber a fórmula, tu saber usar. Mas eu recomendava que alguns alunos fizessem, faz de 5 em 5. Lâmina líquida 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% e vê os ângulos. Então, 180 graus é esse ângulo. E em radianos é π, certo? Então, o ângulo θ em graus é 180 graus. Em radianos é π. Essa conta aqui me dá o ângulo em graus. Daí eu transfiro ele para radianos, porque eu vou precisar os dois. Tá? Então, quando for um conduto circular, sempre, todos, vocês vão fazer nessa sequência aqui. Absolutamente todos. Então, aprendam a fazer essa conta do arco cosseno aqui. Certo? Bom, calculei até aqui para identificar o ângulo θ. A partir daqui, é substituição de fórmula. Área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, como sempre. Ok? Área molhada do conduto circular. 1/8 θ menos seno θ vezes diâmetro ao quadrado. Ok? Vamos lá. 1/8, o primeiro θ é em radianos. O segundo é em graus. Vezes 0,6 ao quadrado. Isso é igual a 0,141 metro quadrado. Perímetro molhado. θ vezes diâmetro sobre 2. θ em radianos. Ok? Tranquilo. Raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado, 0,15. Depois é usar equação de Mene. Vazão é 0,15. 1 sobre 0,013. Área molhada 0,141. Perímetro, raio hidráulico na 2/3 é 0,15. Vezes raiz de I. É isso que eu quero calcular. Eu quero saber qual a declividade. Só um pouquinho, deixa eu responder aqui. Desculpa, gente. Entendido? Todos que nós fizermos até o fim da aula e na vida de vocês que for circular, vocês sigam essa sequência. Vocês vão ver que todos são iguais. Agora eu vou para a segunda pergunta, que é a mesma coisa se o conduto estivesse completamente cheio. O que muda? Esse 50 muda para 100. Mas que droga, eu botei o mesmo. Tá errado aqui, ó. Vamos lá.
eu tenho que mudar aqui. Vamos fazer na prática para... Aqui tá certo. É que eu botei ele inteiro, ó, gente. Esse 50 eu botei inteiro aqui para ficar melhor na tela na aula. E aqui está se ele estivesse completamente cheio. Então, Y sobre D é 100%. Essa conta aqui, conduto completamente cheio, o θ é 360, certo? E em radianos, 2π. Ok? Área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, tudo calculado igual. O que muda? A mudança houve na área e no perímetro e no raio hidráulico. E chegamos a uma declividade de 6 vezes 10 na menos 4. Nós tínhamos 2,4 vezes 10 na menos 3. Para te ver como muda a declividade em função da lâmina líquida. Gravem esses dois exercícios aqui. Ó. Vocês fazem qualquer conduto livre circular, assim. Qualquer. 4. Canal trapezoidal de 6 metros de largura e talude 1 por 1, ou seja, 45 graus. Se eu tiver um horizontal, vou ter um vertical. Escoa água a 1,20 m de profundidade, com uma declividade de 0,09 metro por metro. Para uma rugosidade de 0,25, qual a vazão? Igual, gente. Seguimos todos iguais. Ok? O que eu tenho de diferente nesse? Eu tenho uma declividade de talude de 1 para 1. Então, eu uso essa fórmula aqui. Ó. O ângulo vai ser o arco tangente do horizontal pelo vertical. Se é 1 para 1, arco tangente de 1 é 45. Tá? Percebam, não tem nada de hidráulica aqui. Nada. Assim como não tinha no conduto circular para calcular o θ. Aquilo é geometria descritiva. Isso aqui é geometria descritiva, calcular o arco tangente. Não tem nada de hidráulica. Porém, a gente retoma isso para se tá meio esquecido, etc. Mas não tem nada de novo. Vamos lá. Canal trapezoidal. Fórmula de Manning. Então, calculo a área. Base mais o Z. O que é o Z? Lembram? Para cada um horizontal, tantos verticais. É 1 para 1, o Z é 1. Altura, lâmina líquida 1,2 vezes 1,2. Perímetro, base mais 2 vezes a altura, 1 mais Z ao quadrado. Raio hidráulico, isso dividido por isso. Então, qual vai ser a minha vazão? 1 sobre 0,25, área molhada, perímetro molhado, raiz da declividade. Direto. Ok? Gente, isso aqui vai ficar chato pra caramba. Tem mais 15 exercícios, mas é sempre assim. Sugestão. Refaçam e refaçam e refaçam e refaçam. Percam tempo agora. Mas refaçam isso várias vezes que vocês não vão ter problema. Nunca mais. Canal retangular de 6 metros de largura, traçado com declividade 10 centímetros por quilômetro, mudança de unidade. Escoa a vazão de água de 6 metros cúbicos por segundo. Quer saber a declividade, a profundidade do canal com uma rugosidade de 0,15. Então, o que temos? Base. Temos aqui a declividade, então eu passei de centímetro por quilômetro para metro por metro. Vazão, 6 metros cúbicos por segundo. Quero saber a altura e tenho a rugosidade. Então, o que eu preciso? Fazer todas aquelas contas em função do Y. Ele tem um pouquinho mais de problema de cálculo, mas nada de conceito hidráulico. O que temos aqui? Equação de Manning. Ok?
vazão é 1 sobre 0,015 vezes a área, então a área é 6 vezes y, eu não sei a altura, e a meu raio hidráulico é a área sobre o perímetro. O perímetro é 6 mais 2 vezes a altura, que eu não sei quanto é. O que acontece? Ficou uma equação grande, um polinômio. Quem usar Excel, HP, tu resolve isso fácil. Na mão é bem mais difícil. Como nós estamos em aula online, que vocês têm várias formas de resolver, eu quero essa resposta na prova, se eu botar um exercício desses. Na aula presencial, que a prova é feita com uma calculadora, a equação termina aqui. Tá? Mas aqui vocês têm 1000 formas de resolver. Tem Excel, tem atingir meta, tem solver. Descubram. A dor ensina a gemer. Descubram como fazer que vocês não vão se arrepender. 6. Percebam que é tudo igual. Um aqueduto com rugosidade 0,015 e declividade 0,20 metro por quilômetro conduz 2,5 metro cúbico por segundo de água. Quando a lâmina líquida está 90%, determinar o diâmetro do aqueduto e a velocidade média do escoamento. Circular, é aqueles mais complexos. Lâmina líquida, 90%. Certo? Dados. E vamos lá. Vejam, é o mesmo exercício mudando os valores. Lâmina líquida 90%, então, menos 0,9, que é o Y sobre D. Esse 2 passou multiplicando e esse 1 menos. Então, isso aqui dá 1,8 menos 1 dá 0,8. Então, arco cosseno de menos 0,8 sobre 2 vai dar o quê? Dá o ângulo de 286,26. Quanto é isso em radianos? Eu não vou dar essa resposta, que isso é geometria descritiva, gente. Eu ajudo, mas não dou a resposta. Ensina a pescar. Como você transfere grau para radiano? Vocês têm o Google aí. Então, 286,26 dividido por quanto vai dar em radianos, tá? Então, eu preciso sempre esse ângulo θ em graus e em radianos. Sempre. Não fiquem bravos comigo, mas eu não posso dar resposta tão fácil. Se eu der isso aí, não estou incentivando ninguém. Vamos à área. 1/8 ângulo em radianos, que é 5, menos o seno em graus, vezes diâmetro ao quadrado. Eu não sei o diâmetro, eu estou buscando, então fica uma equação em função do diâmetro. Perímetro. Radiano vezes diâmetro sobre 2. Não sei o diâmetro, vai ficar isso aqui. Raio hidráulico, divido esse por esse, área sobre perímetro, vai dar 0,3D. Daí eu vou para a equação de Manning. Minha vazão é 2,5, 1 sobre 0,015, área 0,45D ao quadrado, raio hidráulico 0,3D na 2/3, vezes raiz da declividade. Então, o diâmetro deu 2,175. Gente, isso aqui vocês resolvem na mão, eu confesso que é difícil. Mas usem Excel, usem um software de equação, HP, tem o emulador da HP no computador. Quem tiver dificuldade me pergunta. Mas isso é cálculo, entendeu? Podemos retomar o cálculo? Podemos, mas me perguntem se tiver dificuldade. Velocidade, vazão sobre área. O que é a área? Eu já calculei o diâmetro. Então a área é 0,745 vezes diâmetro ao quadrado. Dá 0,71. As respostas são essa e essa. E aqui vai ter o exercício grande quando ia para o quadro, tá? Velhos tempos, que tinha quadro. 7. Um canal de drenagem. Pois, não devia estar aqui o exercício. Em terra com vegetação rasteiras, nos taludes e fundo, então, rugosidade 0,025. Taludes 2,5 horizontal para 1 vertical, então,
Um vertical é 2,5 horizontal. Ele é bem inclinado, entenderam? Um vertical para 2,5 horizontal. Esse é o raciocínio. Declividade de fundo 30 cm por quilômetro foi dimensionado para uma determinada vazão de projeto, tendo-se chegado a uma seção de largura de fundo 1,75 e a altura 1,40. Qual a vazão de projeto? Perguntando a vazão, tá? Deu problema no meu sistema aqui. Rugosidade é essa. Talude 2,5 para 1. Declividade 30 centímetros por quilômetro. Muda a unidade para metro por metro. Quero saber a vazão. Base é 1,75, altura 1,40. Como todos, área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Então, a área. Base 1,75. Z. Gente, o Z é sempre o valor horizontal quando o vertical é 1. Se eu tivesse 6 horizontais para 2 verticais, o meu Z seria 3. Entendeu? Eu tenho que ter um valor vertical unitário para ver qual horizontal. Esse vai ser o Z, que é o mesmo M. São denominações diferentes. Então aqui está claro, ó. Um vertical para 2,5 horizontal. O Z é 2,5. Então, 2,5, Y 1,4, 1,4. Tenho a minha área. Perímetro, base, que é 1,75. 2 vezes a altura 1,40. 1 mais Z na 2,5. Z, não. 1 mais Z, o Z é 2,5 elevado ao quadrado. Falei bobagem. Então, deu 9,28. Raio hidráulico é área sobre perímetro. Divido a área com o perímetro, dá 0,79. Vamos para a equação de Manning calcular a vazão. Então, a equação de Manning. 1 sobre 0,025. 7,35 é a área. 0,79 o raio hidráulico na 2/3. Raiz da declividade. Então, a minha vazão foi 4,356 metros cúbicos por segundo. Ok? Já estamos no 7º. Todos iguais. E tem uma segunda pergunta no mesmo 7. Se o projeto deve ser refeito para uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo e a seção retangular em concreto, mudou o material, qual será a altura de água para uma largura de fundo igual ao dobro da anterior? Largura de fundo, o dobro da anterior. Então, a minha largura de fundo era 1,75. Olha que legal, dá para fazer assim. Minha largura de fundo 1,75 passou para 13,75. Não é ruim para vocês. Bom, vamos lá. Vazão é 6, mudou. O N é 0,013. A base é 13,5. É o dobro da anterior. Eu quero saber a altura e a declividade e a velocidade. Porém, o canal passou a ser retangular, mudou as fórmulas. Então, área base vezes altura, 13,5 vezes y, perímetro, 13,5 mais 2y. Canal retangular. Raio hidráulico, área sobre perímetro. De novo, área, perímetro, raio hidráulico. Vamos para a equação de Manning. Minha vazão foi 6. 1 sobre 0,013. Área, 13,5 vezes y. Eu não sei o y, eu estou buscando o y. Raio hidráulico. Área sobre perímetro, elevado na 2/3. Raiz da declividade. A declividade manteve-se a mesma. Foi dito. Então, o resultado disso aqui é 1,49. Quanto vai ser a velocidade? Velocidade vai ser vazão sobre área. Minha vazão é 6. Se eu dividir da área, que é 13,5 vezes 1,49, eu tenho a velocidade. 1,15. 7. Sem complicação nenhuma. Aqui tem um resumão no meio do exercício, se alguém quiser.
1 radiano é 57,25 graus. Tá? Isso aqui é como você faz aquela equação ali. Tá? Depois vocês tentem e me perguntem. Não tenham vergonha. Exemplo 8. Determine a mínima declividade necessária para que um canal trapezoidal taludes 1V, 1 vertical para 4 horizontais. Então, o Z é 4. Transporte 6 metros cúbicos por segundo com uma velocidade média de 0,60 metros por segundo. Rugosidade 0,025. Ok? Ele quer saber o I. Tá? Então, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, equação de Manning, e na equação de Manning precisamos do I. Bom, área. Eu tenho uma vazão, eu tenho uma velocidade. Se eu dividir vazão por velocidade, minha área vai ser 10 metros cúbicos. Ok? Qual é a fórmula da área? Base vezes altura. Mas eu não tenho nesse canal aqui a base, entenderam? Eu só tenho a velocidade, está me faltando coisa. Então, no canal trapezoidal, a fórmula da área é B mais Z vezes Y sobre Y. Eu não tenho B nem o Y, eu tenho o Z que é 4. E o perímetro é isso aqui. Está me faltando dados. Que equação é essa? Bom, isso aqui é uma equação para saber aquele ângulo do nível da água com o talude, esse θ aqui. Então, base sobre altura é 2 tangente do θ sobre 2. Isso aqui é uma fórmula. Ok? M é igual a Z, que é igual a altura sobre horizontal sobre vertical, que é cotangente de θ. Entenderam? Eu estou fazendo uma sequência grande de... Estou puxando equações. Isso aqui eu não resolvi nada, isso aqui eu não resolvi nada, eu puxei equações. Não tem nada de dedução aí. São equações retiradas prontas. Bom, horizontal 4 sobre 1 vertical é cotangente de θ. Θ é 14,30 graus. A partir disso aqui, se eu botar ele aqui, eu vou saber essa razão B sobre Y. Certo? B sobre Y é 0,25. Então, o B é 0,25y. Partimos para a mesma coisa de sempre. Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Bom, temos a área. A área do trapézio. Ah, me faltou o termo. Então, a área do trapézio é B, o B é 0,25y, vezes o Z nós já temos é 4, y. Então, a área deu 4,25y ao quadrado. Mas nós já calculamos a área aqui, ó, dá 10. O bonito da matemática é isso. Vocês devem estar rindo de mim, mas eu gosto. Então, botando 10 aqui, que eu já sei a área, eu tenho que o y é 1,53. E a partir daqui ficou tudo fácil. Se o y é 1,53, a base é 0,25y. A base é 0,25 vezes 1,53, 0,38. A partir daqui ficou fácil. O galho desse exercício é isso aqui. Ah, mas como eu vou fazer? Gente, quando o exercício perguntar esse tipo de coisa, declividade, não dando base, não dando altura, faz assim. É uma receita. Não tem outra forma. Perímetro, então, base, que virou 0,38, 2 vezes y é 2 vezes 1,53, 1 mais z ao quadrado. O z é 4. Então, o perímetro deu 2,99. Raio hidráulico, a área é 10, dividido por 2,99, a área é 0,77. Eu quero saber o I. Vazão foi dada 6. 1 sobre N, o N está aqui, 0,025. Área, 10. Raio hidráulico, 0,77. Tudo isso aqui vezes raiz de Y. Então, eu vou fazer o quadrado disso aqui, e vou ter o Y 0,00318. Ok?
Claro que o legal é tu saber buscar essas fórmulas, mas nem sempre tu vai conseguir. Então usa o exemplo. Usa o exemplo. Como é que eu faço? Poxa, eu não tenho base nem altura. Como é que eu vou calcular? Bom, aqui nós usamos artifícios matemáticos. Ó. Usei 2 equações além. Métodos numéricos e computacionais na minha época de faculdade, eu não sei como é o nome agora, mas é a partir de várias fórmulas chegar num valor final. 9. No projeto de um coletor de esgotos, verificou-se que, para atender a condição de esgotamento dos lotes adjacentes, ele deveria ter uma declividade de 0,015 metro por metro. E, sendo 20 litros a vazão, determinar, então, já sei a vazão e a declividade. Diâmetro do coletor, o D, e a velocidade de escoamento. Quer saber o D e o V. Material das tubulações é manilha cerâmica com rugosidade 0,013 e lâmina líquida 0,5. Gente, um conduto circular que está pedindo para calcular o D. Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Tudo em função de D, porque eu não tenho D. Eu não vou ter números. Tá aqui os dados. E vamos lá. Vou ter que puxar para cima aqui. Pronto, depois eu puxo as carinhas de volta. Vamos lá. Cálculo do ângulo. 0,5, certo? Então, 0,5 é igual 1 sobre 2, 1 menos cosseno de θ sobre 2. Eu uso isso aqui, ó. Aqui. Essa é a conta, ó. Θ é igual a 2 vezes. Querem fazer direto? Não usa aquela equação. Usa essa aqui, ó. Θ é 2 vezes arco cosseno de 1 menos y sobre d. Lâmina líquida. Até mais fácil. Faz direto. Não devia ensinar isso, mas já ensinei. Vocês tinham que se dar conta disso. Então, esse θ em graus é 180, em radianos, π. Então, a área vai ser 1,8 vezes π menos seno de θ. Seno de 180 vezes d ao quadrado. Eu não sei o d. Então, a área é 0,393 d ao quadrado. Perímetro, θd sobre 2. Não sei o d. Então, é π sobre 2d. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Porém, eu tenho um cálculo do raio hidráulico também para conduto circular. Eu tenho uma fórmula. D vezes seno de θ sobre θ, que 180 sobre π vai dar 0,25D. Ou divido isso por isso, que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, vazão 0,020, 1 sobre declividade 0,013, área 0,393D ao quadrado, raio hidráulico 0,25D, na 2/3, raiz da declividade 0,015. Diâmetro deu 20, 0,20. Essa conta aqui é bem ruim de resolver na mão. Usem um software de resolução de equação, Excel, HP. Tendo o diâmetro, eu calculo a velocidade. Eu sei que a vazão é 0,020. A área vai ser d ao quadrado, então 0,20 ao quadrado vezes 393. A minha velocidade é 1,272. Percebam, é a mesma coisa de novo. Área, perímetro, raio hidráulico, equação de Manning. Eu não precisava insistir, mas eu repito, é a mesma coisa. 10. Um projeto de irrigação precisa de 1.500 litros por segundo de água, vazão, que deverá ser conduzida por um canal de concreto com bom acabamento, então o N é 0,0125. A declividade do canal deverá ser 0,1%, porcentagem, tem que passar em metro por metro. A sua seção trapezoidal com talude 1 vertical para 0,5 horizontal, então o Z é 0,5. Qual deve ser a altura útil do canal, se a base for 60 centímetros?
Aqui manda obter a altura por tentativa, então eu tenho que chutar valores. Certo? Vamos lá. Dados, então, vazão, rugosidade, declividade, declividade, inclinação do talude 1 para 0,5 e base 0,6. Como é que eu resolvo isso? Área, perímetro, raio hidráulico, vazão. Então, a minha área, base é 0,6, o Z é 0,5 e o Y eu não sei. Então, a área ficou em função de Y. Perímetro, base é 0,6, Y eu não sei e o Z é 0,5. Ficou em função de Y. Então, o raio hidráulico é isso dividido por isso. Quanto vai ser a minha vazão? 1,5 é 1 sobre 0,125. Área, raio hidráulico, raiz da declividade. Ok? Por que manda resolver por tentativa? Joga valores no Y e vê o que dá. Vai botando valores em Y e vê se chega perto de 1,5. Isso é resolver por tentativas. Eu acho não certo isso, mas é uma alternativa. Pode-se tentar. Mesmo exercício. Retomo, gente. Eu boto esses grandes porque às vezes no quadro não aparecia. 11. Um bueiro circular de concreto, canal circular. Rugosidade 0,015. Deverá conduzir uma vazão máxima prevista de 2,36 metro cúbico por segundo. Foi dada a vazão. Com declive de 0,02% e determine o diâmetro do bueiro de forma que sua altura da seção de escoamento atinja no máximo 90%. Então, lâmina líquida, 90%. E depois a velocidade do escoamento. Vamos resolver como todos. Y sobre D, 90%. Então, calculamos aqui o arco cosseno, vai dar 286,26, que é igual a 5 radianos. Área, 1/8 vezes o θ em radiano, que é 5, seno do θ em graus, vezes D ao quadrado. Ficou em função de D, eu não sei o D. Perímetro molhado, radiano, vezes o diâmetro sobre 2, não sei o D. Raio hidráulico, esse dividido por esse. Pô, sempre eu vou usar área sobre perímetro, mas eu tenho também fórmulas do raio hidráulico para não usar isso. Posso usar, está lá naquela tabela grande com as formas geométricas. Eu prefiro área sobre perímetro, é mais fácil de decorar. Vazão, então. 2,36 igual a 1 sobre rugosidade, área, raio hidráulico, raiz da declividade. O que eu tenho aqui? Resolvendo tudo isso aqui, eu consigo chegar a uma equação em função de D, que eu estou buscando, que é o diâmetro, que chegou em 2,128. Minha velocidade vai ser vazão sobre área. A área é 0,745 vezes diâmetro ao quadrado. Está aqui o diâmetro. A área é 0,7. Um exercício um pouco diferente, né? Área, perímetro, raio hidráulico, vazão. Sempre. Há algumas pequenas variações, mas eles sempre são iguais. Quem está prestando atenção deve ter se dado conta disso. Não tem diferença, não tem dificuldade. Por isso que eu não admito quem não entenda conduto livre. Doze. Determine a vazão e a velocidade, Q e V, de um canal que tem início em um lago de nível constante 3 metros acima da soleira de entrada. Adotando no cálculo seção de mínimo custo, o canal tem seção retangular, declividade 1 para 2.000 metro por metro, revestido em argamassa, que ele tem rugosidade 0,013, e largura 7. Então é um retangular barbadinho. Quero a vazão, tenho a declividade, rugosidade e a base. Bom, área, base vezes altura. Minha base é 7, a altura, eu não sei de onde saiu esse 24,5. Já vamos chegar lá.
Perímetro, base mais 2 altura. Base mais 2y. Não sei o y ainda. Ok? Raio hidráulico. Altura, área sobre perímetro. Da onde saiu o y? Gente, num canal retangular, a seção de mínimo custo de máxima eficiência, base igual a 2y. Está naquela tabela com as formas geométricas, tem as seções de mínimo custo. Está resolvido o y. Por isso que eu já sei as área, perímetro e raio hidráulico. O y é 13,5. Seção de mínimo custo. É uma propriedade da forma geométrica do canal. Calcular a vazão é barbada, né? Equação de Manning. 1 sobre rugosidade, área, raio hidráulico, declividade. E a velocidade é vazão sobre área, 2,5. De novo, área, perímetro, raio hidráulico, vazão. Aqui, mínimo custo. 13. Seja um canal trapezoidal, um vertical para 2 horizontais, de cara, Z igual a 2. 300 metros de comprimento e coeficiente de rugosidade 0,04. Determine a altura de água, o Y, sabendo que a vazão é 10 metros cúbicos por segundo e que a declividade é 0,017, considerando base igual a 5. Deu tudo e quer saber o Y. Mais um exercício daqueles que calcula área, perímetro, raio hidráulico, vazão, tudo em função de Y, fica uma equação gigante. Então, área, base é 5, 2 vezes Y, Z vezes Y vezes Y. O Z é 2. Perímetro, 5 mais 2Y, raiz de 1 mais 2 ao quadrado. Então, deu isso aqui. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Ok? Vazão, 10, 1 sobre 0,014, área, raio hidráulico, declividade. De novo, resolve-se por um sistema para calcular isso. Não resolvam por polinômio. Nós não estamos trabalhando com cálculo matemático aqui. Eu quero que vocês entendam hidráulica. Então, não percam tempo calculando isso aqui. Eu acho ótimo quem consegue calcular. Mas não percam tempo. Quem não sabe não vai perder tempo com isso aqui. Percam tempo entendendo a hidráulica da coisa. 14. Verifique qual o regime, esse é diferente, qual o regime de escoamento em um canal retangular de 4,5 de largura e declividade 0,01 metro por metro, escoando uma vazão de 4,5, dada a declividade 0,015. Então, eu tenho vazão, declividade 0,015, rugosidade 0,015, inclinação 0,01 e base 4,5. Esses são os dados. Bom, área, 4,5 vezes Y, não sei a altura. Perímetro, base mais 2Y. Ficou em função de Y o raio hidráulico. Vazão de Manning, 4,5 sobre 1 sobre, igual a 1 sobre rugosidade. Área, raio hidráulico na 2/3, raiz da declividade. Faz toda a equação, o Y deu 0,31. Velocidade, vazão sobre área. A área é 4,5 vezes 0,31. Velocidade deu 3,5. Por que eu calculei tudo isso? Porque eu preciso da velocidade para calcular o FRUD, para saber o regime de escoamento. Então, o FRUD vai ser a velocidade. Pô, tá errado aqui. É 3,5. Eu botei vazão. 3,5 gravidade vezes o Y, a altura. Deu 2,5, maior que 1 é torrencial. Tá gravado, tá? Aqui é 3,2. Velocidade. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu não sei como eu dei conta só agora. 15.
Determinar a capacidade de vazão da galeria circular de diâmetro igual a 1. Deu o diâmetro, tem 1 metro de diâmetro, mostrada na figura. Declividade de fundo 0,3% e lâmina 0,60. Então ele tem Y sobre D 0,6. Material das paredes de fundo, reboco de cimento, não completamente liso, com N igual a 0,012. Um exercício bem diferente. Área, perímetro, raio hidráulico, vazão. E esse quer saber a vazão, não tem nem o que puxar de lá ou para cá. Então, Y sobre D é 0,6. Então, a gente faz toda aquela conta do arco cosseno. Então, o θ em graus, 203,07, em radianos, 3,54. Área, 1/8, 3,54, menos seno de 203,07, vezes diâmetro ao quadrado, deu 0,49. Perímetro, 3,54 vezes 1 sobre 2, 1,77. Raio hidráulico, 0,49 dividido por 1,77. E a vazão, que é a nossa questão do problema, 1 sobre 0,012 vezes 0,49 vezes 0,28 elevado a 2/3 vezes raiz de 3,10 na menos 3, porque aqui eu estou em porcento, né? Eu tenho que transformar em metro por metro. Resposta, 0,96 metro cúbico por segundo. Área, perímetro, raio hidráulico, vazão. Aqui tem um mais completo, olha só que interessante. No projeto de um canal trapezoidal em alvenaria de pedra argamassada, rugosidade 0,013, em condições regulares, fixou-se o seguinte: velocidade média 1,3, y0,8, talude 2 horizontais para um vertical, o z é 2, declividade do fundo 0,01, determinar a largura de fundo e a vazão. Veja só, não tem a largura de fundo. Qual a sequência de cálculos que eu faço para chegar nisso? Todas essas contas que eu tenho aqui em tela são para calcular a base. Então, tangente de θ é 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? 1 horizontal para 2 verticais. Está aqui. Então, tangente de θ é 0,5, arco tangente é 0,5, θ é 26,56. Esse ângulo é 26,56, que é esse mesmo ângulo aqui. Certo? Isso aqui é a fórmula da base sobre a lâmina. Então, base sobre a lâmina foi dada, altura 0,8, é 2 vezes tangente de θ sobre 2. B sobre 0,8 é 2 vezes tangente de 26,56 sobre 2. B sobre 8 é 2 vezes tangente de 13,28, que é a metade disso. Base sobre 0,8 é 2 vezes 0,236. 0,236 é a tangente de 13,28. Base é igual a 0,47 vezes 0,8. 0,38. Tá? Mais explicado impossível. Ele está ponto a ponto. Passamos para área, perímetro, raio hidráulico, vazão. Área, então. Base mais Z sobre Y vezes Y vezes Y. Então, base 0,38 mais 2 vezes 0,8 vezes 0,8. Dá 1,58. Ok? Perímetro. Base, que vai ser 0,38. Não sei porque eu fiz em função de Y aqui. Mas sigam o que eu estou falando. Mais 2 vezes Y, 2 vezes 0,8. Raiz de 1 mais 2 ao quadrado. 13,95. Raio hidráulico, 1,58 sobre 13,95. Vazão é 1 sobre N de Menem, 0,013. Área, 1,58. Raio hidráulico, 0,4 na 2/3. Raiz da declividade, 0,001. Então, isso deu 2,09. Vazão é
2,09. Velocidade é vazão sobre área. 2,09 dividido por 1,58. Percebam que esse já está mais resumido. Ele não está tão devagarinho. Tem que ouvir a explicação e entender de onde sai. 17. Determine a vazão e a velocidade de escoamento. Então, V e Q de um canal de seção. Se fala em retangular, é barbada. São os mais fáceis. Com base 2,5 e altura 1,8. Declividade 20 centímetros por quilômetro e rugosidade 0,028. Verifique se a seção está de mínimo perímetro. É uma verificação. Não está mandando calcular nada. Esse aqui é um exemplo banal. Então, não precisei nem calcular as parciais. Foi feito direto. Então, vazão é 1 sobre 0,028. Área, 2,5 vezes 1,8. Raio hidráulico, 2,5 vezes 1,8. É retangular, gente. Perímetro molhado, que é o raio hidráulico é a área sobre perímetro. Perímetro molhado. Base mais 2, altura. Elevado a 2/3. Raiz da declividade, que é 20 centímetros por quilômetro. O que é isso? Passei centímetro para metro, quilômetro para metro. Barbada. Vazão deu 1,856. Velocidade. Vazão 1,856 sobre a área. 2,5 vezes 1,8. Segunda pergunta, era de mínimo perímetro? Mínimo perímetro da seção retangular. Base é 2 vezes a altura. A base é 2 vezes a altura? Não. Então não é de mínimo perímetro. Não é. Ok? 18. Um canal de drenagem em terra, com vegetação rasteira nos taludes e fundos 0,025, rugosidade. Talude 1:1, o Z igual a 1, declividade de fundo 35 centímetros por quilômetro, fundo dimensionado para vazão 4,5, adotando a seção de mínimo perímetro. Então, é uma seção de mínimo perímetro num canal trapezoidal. Determine a largura da base e a profundidade, quer saber o B e o Y. Ok? Ponto. Se o projeto deve ser refeito para uma vazão de 6 e a seção retangular, em concreto, qual será a altura para uma largura de fundo igual ao dobro da anterior? Essa pergunta a gente até já fez antes, mas vamos lá. Aqui. Bom. Cálculo do ângulo vertical por horizontal. Então, base sobre altura é 2 tangentes do ângulo sobre 2. Base sobre altura, 1 por 1. Ok? Então, esse ângulo θ é 45 graus. Tá? 1:1. Nem precisava calcular isso. Já é automático. Base, então, é 0,828 vezes Y. Área, perímetro, raio hidráulico, como sempre. Então, a área, base 0,828 Y. 1 vezes Y vezes Y. Eu não sei o Y, eu só sei que tem uma relação entre base e altura, mas eu não sei os valores deles. Então, eu vou deixar tudo em função de Y. Esse 1 saiu da onde? O Z. Um vertical, um horizontal. Então, a área é isso aqui, em função de Y. Perímetro é a mesma coisa, eu vou deixar de novo em função de Y. A base é 0,828 Y mais 2 vezes Y, raiz de 1 mais Z ao quadrado. Z é 1. Então, 3,656 Y. Raio hidráulico, isso dividido por isso. Fazendo essa conta, dá 0,5 Y. E vou para a equação de Manning. 4,5 é a vazão dada. 1 sobre 0,025 foi dada a rugosidade. Área. Raio hidráulico na 2/3, raiz da declividade. Foi dada a declividade. Esse Y dá 1,85. Retomando, resolvo isso por equação, por software de cálculo. Excel é o mais simples, pela HP, mas não à mão. Ok? Esse até daria, mas é chatinho. E a base é 0,828 vezes Y.
certo? Essa é a resposta 1. Mas ele dizia, se o projeto precisa ser refeito, uma vazão de 6, seção retangular, de concreto, qual será a altura da água para a largura de fundo igual ao dobro da anterior? Está aqui os dados do segundo. Minha largura de fundo era 1,54, passou a ser 3,08. Vamos para a mesma conta. Área igual base vezes altura. Pergunta da questão 2. Qual o y? Então, 3,08 vezes y. Eu sei a base. Perímetro, base é 3,08 mais 2y. Raio hidráulico, área sobre perímetro. E a minha vazão vai ser 6 igual 1 sobre rugosidade, área, raio hidráulico na 2/3, raiz da declividade. Mantém a declividade. Então, essa equação se responde como 1,6 a altura. Aqui eu botei ela de novo, grandona. Está dizendo que a minha internet está ruim, mas vamos tentar. Esse é o último. Ok? Estou falando que nem uma arara hoje aqui. Deve estar cansando todo mundo, mas seguimos a vida.